O manuscrito Voynich é um dos mais misteriosos e intrigantes documentos já encontrados na história da humanidade. Com suas páginas cheias de ilustrações coloridas e seu próprio alfabeto, o manuscrito tem confundido pesquisadores e estudiosos há séculos. Ele é composto por 240 páginas de um tipo de pergaminho fino e mede cerca de 22x16 centímetros. O manuscrito é datado do início do século XV, mas sua origem e seu propósito são desconhecidos. Nesse vídeo iremos comentar um pouco sobre o misterioso manuscrito Voynich. Se for possível, já dê o seu like, isso mostrará para o YouTube que ele poderá recomendar esse vídeo para outras pessoas. Certo, agora vamos falar sobre o misterioso e desconhecido manuscrito Voynich. O manuscrito Voynich foi descoberto em 1912 por um livreiro polonês chamado Wilfrid Voynich. Ele encontrou o manuscrito em um baú em uma livraria jesuíta na cidade de Frascati, na Itália. O manuscrito foi vendido para o imperador Rudolf II da Boêmia em 1608 por 600 ducados, e depois, passou para as mãos do matemático John Dee. O livro foi então comprado pelo colecionador de livros antigos, George Barres, em 1639. Barres tentou decifrar o manuscrito, mas falhou, e deixou para seu amigo, Athanasius Kircher, um famoso erudito e polímata alemão, que também não conseguiu decifrar o livro. Desde sua descoberta, o manuscrito Voynich tem sido objeto de inúmeras teorias e especulações. Algumas das teorias mais populares incluem: linguagem criptografada. Muitos acreditam que o manuscrito Voynich é uma espécie de código ou linguagem criptografada. Os caracteres no livro parecem formar padrões, o que sugere que eles podem representar uma língua escrita. No entanto, ninguém conseguiu decifrar a língua, mesmo após várias tentativas. Linguagem artificial. Outra teoria é que o manuscrito Voynich é uma língua artificial inventada por seu autor. Isso significaria que o livro não representa uma língua real, mas sim uma série de símbolos que foram criados com um propósito específico em mente. Esta teoria é apoiada pelo fato de que algumas das letras do livro não aparecem em nenhuma outra língua conhecida. Códigos alquímicos. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito Voynich é um livro de códigos alquímicos. A alquimia era uma prática antiga que buscava transformar metais em ouro e encontrar a cura para doenças. O livro contém muitas ilustrações de plantas e criaturas estranhas, o que pode ser interpretado como códigos alquímicos. Agora vamos falar do conteúdo do manuscrito. O manuscrito Voynich é um dos mais misteriosos e intrigantes documentos já encontrados na história da humanidade. Com suas páginas cheias de ilustrações coloridas de plantas e ervas estranhas, constelações de estrelas, símbolos do zodíaco e desenhos de mulheres entrelaçadas, o manuscrito ainda é indecifrável e tem sido objeto de estudo e debate por mais de um século. O manuscrito é dividido em 6 seções com base nas ilustrações, sendo elas: botânica, astronomia, biologia, cosmologia, farmacêutica e balneologia. Cada seção apresenta desenhos detalhados e complexos, que têm intrigado especialistas de várias áreas do conhecimento. A seção botânica é a maior do manuscrito e é composta por 113 ilustrações coloridas de plantas e ervas completamente alienígenas em comparação às do nosso mundo. Os desenhos apresentam características únicas e detalhadas, o que levanta a possibilidade de que sejam fictícias ou alquímicas. Os textos que circundam as ilustrações são igualmente misteriosos e até hoje não foram decifrados. Na seção seguinte, encontramos diversas ilustrações de astronomia e astrologia, contendo constelações de estrelas, o Sol e a Lua, bem como símbolos do zodíaco. As ilustrações são precisas e detalhadas, o que sugere que o autor tinha um conhecimento avançado sobre astronomia e astrologia. A terceira seção do manuscrito contém desenhos de mulheres despidas e entrelaçadas, conectadas por tubos com alguma espécie de fluido. Esses desenhos são altamente simbólicos e têm sido interpretados de diferentes maneiras por diferentes estudiosos. Alguns acreditam que sejam representações de rituais alquímicos, enquanto outros os veem como símbolos de fertilidade ou representações do ciclo menstrual. Na quarta seção, encontramos desenhos de 9 medalhões preenchidos com estrelas e outras formas.
A interpretação desses desenhos ainda é um mistério, mas alguns estudiosos sugerem que possam ser representações do cosmos ou mesmo de deuses antigos. A seção farmacêutica é a última do manuscrito e é composta por desenhos de plantas e ervas, que são retratadas como espécies de plantas medicinais ou algo parecido. Esses desenhos têm sido objeto de estudo por muitos anos, e alguns estudiosos acreditam que eles possam fornecer pistas sobre a medicina praticada na época em que o manuscrito foi escrito. Por fim, a seção balneológica apresenta desenhos de banhos terapêuticos e piscinas, que podem ter sido usados para curar várias doenças. Enfim, o manuscrito Voynich continua a desafiar estudiosos de várias áreas do conhecimento, e seu conteúdo misterioso e indecifrável continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Apesar dos muitos anos de estudo e pesquisa, ainda há muito a ser descoberto sobre esse documento enigmático. Pelo menos era o que eu pensava. Enquanto terminava de editar esse vídeo, descobri que o manuscrito aparentemente tinha sido desvendado. O manuscrito Voynich aparentemente foi desvendado por um homem chamado Nicholas Gibbs, um pesquisador britânico. Em 2017, o pesquisador Nicholas Gibbs propôs uma nova teoria sobre o manuscrito Voynich. Ele acredita que o livro foi escrito por um médico e alquimista italiano do século XVI chamado Antonio Averlino, também conhecido como Filaretti. De acordo com Gibbs, o manuscrito seria um guia médico ilustrado, escrito em um dialeto italiano antigo, que descreve o uso de plantas medicinais para tratar enfermidades. Ele argumenta que o manuscrito é uma espécie de farmacopeia, um guia de medicamentos, que foi escrito para ser vendido a outros médicos e farmacêuticos da época. Gibbs baseia sua teoria em uma série de pistas no próprio manuscrito, incluindo referências a nomes de plantas que correspondem ao idioma italiano antigo e padrões de palavras que sugerem que o autor estava escrevendo em um idioma conhecido, e não em código. Além disso, Gibbs também encontrou evidências de que o manuscrito foi escrito em um estilo italiano humanista, um estilo de escrita popular entre os intelectuais italianos do século XVI. Ele acredita que o autor usou uma série de técnicas de criptografia para proteger o conteúdo de seus concorrentes, mas que o livro não é um verdadeiro código, e sim uma forma obscura de escrita. No entanto, as teorias de Gibbs não foram completamente aceitas pelos especialistas em criptografia e linguística, e muitos continuam céticos em relação às suas descobertas. Alguns argumentam que as pistas que ele encontrou no manuscrito são vagas e abertas à interpretação, e que é possível que o livro seja simplesmente um trabalho artístico ou um embuste. Independentemente disso, as teorias de Gibbs trouxeram uma nova perspectiva para o estudo do manuscrito Voynich, e muitos continuam a debater sobre o verdadeiro significado do livro. Aqui chegamos ao fim sobre nossa breve explicação sobre um dos livros mais misteriosos do mundo. Se faltou alguma informação importante e indispensável, coloque nos comentários. Caso você tenha ideias de vídeos interessantes que queira ver no canal, também coloque nos comentários, essas interações ajudarão o canal a seguir em frente. Obrigado por assistir o vídeo, se inscreva e dê o seu like para nos incentivar a trazer mais vídeos. Dando seu like você fará o YouTube recomendar esses vídeos para mais pessoas e assim nos ajudará muito.